a transmissão pelo Face, o pessoal vai entrando aí, vai nos dizendo, né, se está ouvindo. Vamos tentar ligar o Instagram? Foco aqui. Esse é o Instagram, né? O Face está ao vivo, já tem uma pessoa aí. Quem que tá aí, ó? Só que... Chegou. Dá para ver? Estão conseguindo ouvir? Ó, nós estamos ao vivo também no Instagram. Estamos prontos aí. E queria só um feedback. Tiago, o pessoal da equipe aí da terapia social, a Ângela, quem tiver, Cláudia. Vocês estão conseguindo ouvir, né? Estamos iluminados, né? Pelo menos tem luz. Iluminismo, né? está acontecendo. Vamos ter o apoio aí do iluminismo. O Pablão aí ajudando. Mas é um tema muito importante. Então eu acho que a gente não vai esgotar esse tema, mas a gente vai... nós vamos estar discutindo um tema que provavelmente vai ser a discussão desses próximos anos. Tem um dado aí que daqui a pouco a gente começa a falar, mas que nas pandemias anteriores que foram estudadas, mesmo depois da quase que desaparecimento das infecções, a questão psiquiátrica, psicológica ficou. Né? Então, teríamos que discutir. Já era previsível, né? Teríamos que discutir. Bom, o pessoal está entrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa aproximação é porque as do não enxerga, né, cara? Tem que usar o óculos aqui, ó. Olha lá, ó. Tá acenando aí a Quinha, tá acenando aí a Patrícia, tá acenando a Ellen. Por enquanto é só a família. A Ellen. Bom, que seja. Tem 3 pessoas que conseguiram entrar naquele, né? E vamos entrar aqui, ó. Também tem 3 pessoas, conseguiram 4 pessoas. Então, o que eu queria ver, Pablo, se estão conseguindo ouvir. Facebook tá e Instagram também. Ah, é? Sim. Então, estamos escutando. O que a gente, o que eu pensei, né? Você, advogado na área de sociologia, que se dedica a esse tema, inclusive tema das leis, né? Advogado, tema das leis. E nós estamos enfrentando uma polêmica agora. É obrigatória, não, a vacina e tal. Então, acho que agora é um momento de conversar também sobre isso aí. E eu, no tema da psiquiatria, dessa psiquiatria inclusiva, dessa questão da segregação, né, que iria essa situação levar. Né? Então, acho que a gente está nessa... Vamos deixando o filme tranquilo, né? Se combinar, o mundo não dá certo. Tanto que a gente não combinou, né? Não, mas você reclamou da foto. Você reclamou da foto, falou, pô, alguém chiou lá, você reclamou da foto. Como dizia o Mishima, depois de 40 anos não tem jeito. Mishima, lembra? Eu gostei tanto desse filme Mishima que eu comprei um VHS que eu tinha em casa. Ele fez o harakiri no final do filme. Porque ele dizia assim que depois de 40 anos você não tinha mais chance de ser bonito. Né? Então a vida dele acabou. Um cara excepcional, um estrategista de guerra. Ele fazia, né, teatro e tudo. Né? E ele comete um suicídio com harakiri. Era uma espécie de forma de protestar no pós-guerra contra a influência, a americanização, a ocidentalização do Japão. Ele era um defensor da tradição. Até que no dia do suicídio dele foi uma coisa, ele se vestiu de militar com todos os ajudantes e preparou a harakiri dele. Ele fez um discurso, foram armados. Né? O tema é a morte social através do Covid. Mas o Mishima, ele entra na situação de ter cometido o suicídio. Né? E suicídio está ligado a esse momento que nós estamos vivendo. O aumento do suicídio num período de quarentena, no período de perplexidade da sociedade diante do que está acontecendo. Então, nós acho que nós estamos por aí. Eu acho que a gente já podia começar, né? Fazendo, eu acho, já está na hora aí, Pablão? Está na hora. Então, vamos começar e as pessoas vão entrando e o pessoal da terapia social, o Pablo, vai tentar dar um suporte aí para a gente. Vamos aquecer o pessoal no tema. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Nós vamos tentar, né, dar essa atenção também, né, Edmundo? Edmundo, você já pegou Covid?
Esse meu pigarro aqui é o que ficou da Covid. Peguei, eu e minha filha pegamos Covid. Lá em casa, minha mulher não pegou, a Juliana, e o meu filho não. Mas 50% da casa foi ocupada com Covid. Aqui, mais que 50%, porque o Pablo mora em Barcelona, veio visitar, não pegou. Ele está no lugar, um dos piores lugares do mundo, mais dramático dessa questão, né, da infecção. E aqui em casa pegou minha filha e pegou a minha esposa. Né? Então, aqui eu estou perdendo. Só não pegou a cachorra e não pegou eu. Né? Então, e esse Covid... Dois vira-latas. Dois vira-latas que não pegaram, né? Um quadro como esse, com um poder de infecção, né, mais elevado que a gripe. Por enquanto, né, acho que pode ser cedo falar, mas é mais elevado que a gripe. Será que você não foi infectado? Quer dizer, a Ju não foi infectada? Né? Será que a minha esposa não foi infectada? Com esse poder de infecção que esse vírus tem, fica difícil também de entender, né? Porque nós não... Quando foi positivado, por exemplo, como você foi positivado, você está em contato com a Ju. Quando eu fui, né, quando a minha esposa foi positivada, deu reagente lá, o PCR mesmo, eu estava em contato, então a gente não se protegeu. Mas eu não tive nenhum sintoma. Né? Então, tem uma série de mistérios nessa questão da infecção ainda. Mas é um vírus. É um vírus. Você que está de parabéns, né, por ter, digamos, ter essa ideia de sempre agitar culturalmente, né? Falando de morte social por Covid, eu pensei, bom, ao mesmo tempo que a gente fala sobre o impacto dessa peste, né? Essa peste que é tão séria como anuncia, talvez mais séria. Você falava no início aí, no esquenta, né? Do impacto psíquico que vai ficar depois que as vacinas forem validadas, que deu tudo certo, que já sob controle, né? Hoje não há controle ainda sobre a pandemia. Mas talvez seja o caso de se falar também, né, ao lado para fazer se não apelar para a dialética, mas apelar para os contrários, né? Talvez seja o fato de falar também de vida social, né? Quer dizer, falar das duas coisas, como é que vai ficar isso aí? Quer dizer, eu tenho sustentado assim que essa pandemia ela desestruturou, ela acelerou uma desordem social, um pandemônio, né? Que já estava acontecendo desde o início do século. Todo final do século, ele é marcado sempre por duas tendências. Uma tendência dos otimistas, né? E uma tendência dos pessimistas, aqueles que ficam falando, né, no final do mundo e aqueles que ficam anunciando uma vida melhor. Isso é assim todo o século. Né? O século XIX foi assim, com uma aposta imensa na ciência, na razão. Né? No século XX já estavam meio assim, né? Só depois de 45 que eles foram cair um pouco mais real, que poderia haver também um progresso, né, da barbárie, né? O homem poderia progredir de tudo quanto é lado. Mas esse pandemônio da política, né, essa desordem social que implica em problemas psíquicos, né, porque afetando o emocional, você vai poder falar isso com mais propriedade, acaba afetando também o cognitivo. Né? Então já estamos numa tendência, um declínio da democracia liberal. Não é? Claro que um marxista mais ortodoxo vai dizer, não, é evidente, né? Quem é que sonhava que a economia capitalista pudesse ser compatibilizada com a democracia liberal ad eterno? Eles têm razão. Mas, de qualquer maneira, a democracia não é uma propriedade privada da burguesia. Né? A democracia liberal também foi recuperada em seus princípios pelas classes trabalhadoras, né? E por aqueles que, de alguma maneira, estão numa situação de desigualdade. Então, já havia, nesse início de século, aqueles prometendo que as novas tecnologias, né, como se o homem com a ciência pudesse controlar tudo, era a dificuldade para criar todas as vacinas, né? Ia salvar o homem. E aqueles com uma visão mais, digamos assim, de fim de mundo, né? Necessidade de abolição do capitalismo, o socialismo já tinha morrido há algum tempo, e criar uma sociedade totalmente, digamos assim, organizada pela tecnologia. Só que essa pandemia, ela chega exatamente no momento onde já havia essa queda tendencial da autoestima nas pessoas, desemprego estrutural no mundo inteiro, a ultradireita chega no poder na maior parte dos países do mundo, as esquerdas um tanto ainda atabalhoadas desde a queda do muro de Berlim em 89, sem encontrar uma teorização ou propostas que realmente atingissem, como atingir em algum momento, as consciências individuais das pessoas para fazer mudança. Né? Então, aquilo que nós estamos escrevendo um livro junto, né, e tentando falar da loucura social. Então, esse livro
partimos dessa ideia do livro quando se falou de polarização, e polarização é um dos elementos de afastamento social. A gente tem o outro como... Ele é meu inimigo, ele pensa diferente de mim, eu me afasto dele. Né? A pandemia está afastando também as pessoas e teve polêmica também. Eu assim vou entrar no mérito o que é de positivo e negativo na questão, não sou terraplanista, né, no isolamento, não isolamento, essas vacinas, né, vão ser eficientes, não vou entrar nisso, mas com toda certeza, né, essa situação do emocional um tanto abalado pela insegurança do mundo, é falta de emprego, é violência, né, nós podemos assim, eu até trouxe um esqueminha dizendo que se nós temos um caos social, o caos no sentido de uma desordem, não é, muito grande, não é? Quando eu falo em desordem, nós temos o risco ambiental, né? Nós temos o risco nuclear, né? Nós temos um país como a China com um crescimento extraordinário que não tem nenhum compromisso com democracia, temos a globalização neoliberal que está desregulamentando e retirando direitos fundamentais, né? Então esse caos social, ele implica numa certa regressão linguística, porque se nós estamos num caos social, a gente perde um pouco aquela linguagem minimamente estruturada em termos éticos da política para, digamos assim, fazer com que os protagonistas se vissem como adversários, não como inimigos, como você falou. E como é que se chega a isso? Bom, esse caos social implica num caos das organizações, né? Nós estamos falando aqui de uma verdadeira catarse, de uma desintermediação. As instituições são confundidas com as pessoas são desmoralizadas. Se alguém gosta do ministro Gilmar, então o Supremo tem uma imagem boa, mas aqueles que não gostam, o cara não pode andar na rua, não pode pegar um avião, mas praticamente todos os ministros, não há um ministro que não seja vaiado ou aplaudido, alguns mais vaiados. Isso significa também que essas pessoas corporificam, eles são o corpo materializado do Estado. Uma coisa é você não gostar do ministro, outra coisa é você deixar de amar uma Corte Suprema. Não é? Quer dizer que há um autor, né, americano, que diz que o Richard Horty, ele diz que a baixa estima de um indivíduo, quando coincide, tem uma tendência a coincidir com o tempo, com o próprio declínio da ideia de orgulho nacional. Isso é muito ruim para a democracia. Né? Ninguém quer ser chauvinista, ninguém quer ter um nacionalismo extremo, mas é legal, né, cantar o hino nacional, você ter um sentimento de pertinência a um país, um povo, uma unidade linguística, né? Isso é muito importante, né? Quando você perde completamente isso, né, quer dizer, você tem um caos do mercado, quer dizer, o mercado se tornou praticamente refém de uma fração monopolista do capital. Né? O salário é um pouquinho mais alto, o pessoal está pedindo. Um pouco mais alto. Então, o mercado financeiro, a finalização do mundo, a monetarização, praticamente foi matando. É uma questão é uma autofagia, né? Quer dizer, foi engolindo o capital produtivo. Não é fácil ser capitalista, né? Não é fácil pagar impostos. Essa questão econômica, ela entra também na questão do Covid, né? Nós estamos vivendo aquilo que faz com que o diferente, o que pensa diferente de mim, é o outro, é o inimigo. E, independente disso, acho de uma forma até mais objetiva, a pandemia prega, qualquer pandemia, qualquer infecção generalizada prega que você estanque essa infecção, porque senão aquela peste, a peste negra foi por volta de 1300, metade da humanidade morreu. Né? Depois teve a gripe lá da terra do Pablo, lá da gripe espanhola também, que muita gente morreu, e pandemia é coisa para muito tempo. Então, essa pregação de mundo, de que nós temos que nos afastar um do outro, nós temos que fazer talvez quarentena, depois afastar um do outro, isso é uma necessidade para poder estancar a pandemia. Só que ela se alastrou no planeta inteiro. Então, e agora? Mas ao mesmo tempo, Marco, que o isolamento é necessário e a gente tem que acompanhar não que a ciência tenha uma verdade, de uma verdade que de alguma maneira é consensualizada no meio acadêmico, né? Isso é certo, mas quando nós estamos num momento que vem aquele pandemônio, insegurança, o Brasil é um país que tem 70 mil assassinatos por ano, são mais de 60 mil mortes em trânsito, então você perde por ano 100, 130 mil pessoas, normalmente uma faixa mais de jovens, né? É um medo, o desemprego, né? Isso leva, e a pandemia ajudou isso, leva a um estado de insegurança tão grande, de medo, de pavor. Dentro das casas, né? Dentro das casas, né? Que o medo de sair, o medo de ser contaminado, que você vai ficando inseguro, e dessa insegurança você deixa o teu emocional, digamos assim, lá embaixo, né? E daí entra a tua área, né?
a esfera do cognitivo. E daí o cognitivo tende a uma regressão social. Nós vamos nos tornando, como todo animal mamífero, tem os mesmos, digamos assim, os sentidos, né? Percebe que o seu território tem em vista uma ocupação, percebe inimigos. Então, os lulistas, petistas querem matar os bolsonaristas querem matar o lulopetista. Claro que, quando falo lulopetista, é o PT e todos os partidos que estão mais ou menos juntos. E quando falo bolsonarismo, é tudo que está junto. Então, vai virando uma política de você tentar, digamos assim, isolar aquilo que você considera inimigo, porque está entrando no teu território, é uma questão de sobrevivência. Então, até que os bolsonaristas, eles veem comunistas, eles acham que os membros do Partido Democrata americano são comunistas, socialistas. Eles acham que Obama é socialista. Tem vários amigos meus, inclusive com doutorado e tal, sabe? Eles acreditam nisso, que a Hillary Clinton, então, né? Nessa polêmica, usando partidárias aí, né? Os adeptos do tal do Bolsonaro, eles tomaram ivermectina, pegam o kit Bolsonaro, chamado na Amazônia kit Bolsonaro, as pessoas comprando o kit Bolsonaro. E os que são mais adeptos à esquerda, fica em casa, usa máscara, né? Ou seja, ficou uma fragmentação que não tem muito sentido, porque o bom senso caiu por terra. As pessoas não têm o bom senso de ver, espera aí, ó, vamos falar em números, né? Quantas pessoas morreram na Bélgica, na tua terra, lá onde você fez seus estudos na Europa, é um dos lugares mais dramáticos em termos de morte. Se a gente for fazer a estatística do Covid, é assim, ó, 30 pessoas morrem por 1 milhão de habitantes. Essa é a estatística global. A Dinamarca está no primeiro lugar. Mais pessoas lá, 1.000 e poucas pessoas morrendo para 1 milhão de habitantes. O Brasil caiu, né? Está em 16º lugar. Tem uns 800 a 900 pessoas morrendo para 1 milhão de habitantes. Meu amigo Edmundo, nós estamos falando de psiquiatria. Aqui sobre suicídio aqui em Florianópolis, aqui no sul do país, 20 pessoas para 100 mil habitantes morrem. De morte morrida, que nem a morte do Covid, que nós estamos falando sobre mortalidade. Mas assim, ó, aí a questão da depressão, que vai baixar a imunidade, e a questão dos quadros incapacitantes da psiquiatria, aumenta-se o número de suicídios durante a pandemia. Então, essas questões elas são maiores, não é para desprezar a pandemia, tem que se tomar cuidados, mas assim, nós fugimos, nós ficamos perdidos, inclusive as equipes de saúde ficaram perdidas. Peraí, o que é mais importante? Né? Porque se o afastamento social, agora nós estamos próximo do Natal, Réveillon, o que vai acontecer com a sociedade? As famílias vão se encontrar? Numa estatística que eu fiz lá no consultório, quantas e quantas pessoas vão passar o Natal sozinhos, só um ou dois ou três da pequena família, ainda assim, com um monte de medo de pegar uma infecção. Ah, porque não é por mim, é por causa da minha avó. Quantas pessoas entraram num quadro? Quem já tinha um quadro de toque, chama transtorno obsessivo compulsivo. Quem tinha esse quadro de toque, de transtorno obsessivo compulsivo, aumentou o número de sintomas, a quantidade de sintomas e o confinamento. Alcoolismo, né? O alcoolismo aumentou, nas suas casas não podiam sair. Então, assim, ó, o meu foco, desde que era estudante de psiquiatria, quando fui para a França, eu me dediquei à questão da integração social. Segregação, aquela pessoa que tem problema emocional e é colocado no hospital, ele fica segregado, de repente ali eu cronifico até um quadro. Então, esse era uma dos objetivos nossos. E a integração, como integrar essa pessoa que foi confinada, ou seja, na cadeia, ou seja, no hospital. Então, essa questão da integração é uma necessidade humana. Por isso que se previa, quando falaram de pandemia, que a gente vai ter que fazer quarentena e vamos ter que fazer o isolamento social depois, né, um afastamento social, já se previa que nós íamos ter transtornos. Agora, como é que fica a questão pública, jurídica, em relação assim, à vacina? Ninguém vai ter dúvida de vacina aqui, né? Você falou em vacina é um dos pontos, vou entrar daqui a pouquinho, mas o que me preocupa bastante é a questão da desinformação. Como é que a desinformação ela ocorre? Não que ela não pince parcelas de verdade. Quando nós temos a desinformação, quer dizer, a nossa informação, ela é uma desinformação porque ela é a confluência de duas fontes de informação, entre aspas, né? As fake news, que 80% delas são assim, ajuda a gente a ficar todo tonto nessa história, né? A parte da guerra de narrativas, né? Porque essa questão da pandemia foi apropriada politicamente, né? É claro que é uma crítica necessária ao Bolsonaro, né?
Isso não tem a dúvida quanto ao obscurantismo que está ali presente. Né? Mas há também, digamos assim, nesse afã de simplesmente desclassificar o outro, chamar o outro de bozo, chamar disso e tudo que vem, se perde a oportunidade de criar padrões, digamos assim, de diálogo, né? Entre nós mesmos. Né? Por exemplo, você tem a desinformação de fake news e você tem a mídia tradicional também sem mais critérios de fidedignaridade, de buscar fontes verdadeiras. Você vê que a Globo, com todas elas, a Globo passa praticamente, o Jornal Nacional, 50% pelo menos, é só falando em Covid. Como se estivesse numa campanha. Claro, o povo precisa se alertar, gente, é uma infecção, ninguém quer morrer. Mas ali parece uma campanha. Quando nós poderíamos ter um pouco mais de discussão sobre, digamos assim, o que é que leva, digamos, esse vírus a enfrentar a tal da curva e se tornar, digamos assim, né, sob controle. Né? Agora estão falando, claro, que eles estão naturalizando a mutação. Tudo bem, é normal que haja mutação, mas a mutação chega num nível tal, como parece que está ocorrendo na Inglaterra, que isso passa a ser um pouco preocupante e chega a ser questionável. Não há certeza. Alguns dizem não há problema, vamos continuar a vacinação, claro, né? Mas não se sabe também se isso vai exigir já... Só que isso não é novidade, Edmundo. Não é novidade, um vírus, esse vírus não é o vírus da febre amarela. O vírus da febre amarela, você toma uma vez, você não precisa tomar mais. É um tipo de vírus. Agora, o vírus da gripe, não existe vírus da gripe. O vírus da gripe que você vai tomar agora em junho passado, vai ser diferente do próximo julho, porque ele muta. E aí, mas eles estão bem desenvolvidos na questão do vírus da gripe. Esse vírus, gente, quando começou, sobre a questão do tempo, quando começou a pandemia na China, bicho, e se ela pegar aqui, nossa, quarentena na China, nossa, olha os problemas econômicos que eles começaram a ter, país com um grande potencial. Mas assim, pandemia é coisa para 10 anos. Então, quando a gente está fazendo quarentena, essa quarentena tem que terminar. Quando a gente está fazendo distanciamento social, esse distanciamento social nós temos que ter critérios para, diminuindo os nossos riscos, a gente voltar à integração social, porque nós não vamos ficar 10 anos sem ver o pai, sem ver a mãe, sem estar um com o outro. Não dava. Então, essa questão do tempo foi assim. Agora, a questão vacina. Vai ajudar a vacina? Vai. Vacina vai ajudar, porque em muita gente vai diminuir aquele medo de... a vacina vai dar uma sensação de proteção, embora ela só vai existir mesmo daqui 4 anos, como vacina, com esse aperfeiçoamento que tem a vacina da gripe, com a capacidade de controlar mais as mutações. Essa tecnologia ela não chega tão rápida assim. Eu nunca vi no mundo uma pesquisa tão ampla e tantas vacinas de excelente qualidade chegando. Mas para ela se consolidar, nós vamos precisar de algum tempo. E aí? Nós vamos ficar em casa, fechado? Não vamos nos encontrar os amigos? E essa situação situação da tecnologia que nós estamos usando aqui, eu vi a minha equipe, os pacientes sofrerem muito mais do que em nenhum momento do que eu tive de experiência, eu presenciei isso aí. Então, ia aumentando a quantidade de sintomas, de pessoas descompensando, e nós perdendo a capacidade de trabalho, porque a gente começou a atender à distância, telemedicina, grupos à distância, e isso não tinha mesmo impacto, não tinha a mesma eficácia, esse tipo de tratamento. E eu vi até a minha equipe, assim, perdida nesse sentido, sofrendo com essa questão da pandemia, procurando ficar em casa, depois retomando, viu que nós estamos trabalhando com saúde, então quem trabalha com saúde, não que a gente quer morrer, mas a gente tem que ter uma dedicação à sociedade. Os profissionais de saúde, seja da psicologia, seja da medicina, tem que ter uma dedicação à sociedade. Então, a gente tinha que criar uma condição de se deslocar da casa até o trabalho, estar com os pacientes, proteger a nós mesmos, proteger os nossos, porque estão ligados a gente, a avó, o pai e tudo mais, os filhos, e proteger os próprios pacientes. Mas acontece, isso é uma questão que talvez poderia fazer uma reflexão, dentro dessa ideia de caos social, que é um caos da desorganização, né, um caos no próprio mercado onde eu parei, há um caos dos atores, né, que é um desencantamento, digamos assim, muito grande. Há o caos no indivíduo, né, eles ficam em si mesmados, eles ficam numa espécie numa situação, até mesmo, ou não levam a sério a pandemia, né, ou sofrem os muito, extremos, né? Sofrem muito, né? Os extremos. E você tem lá em cima um caos do pensamento, ou seja, você tem um problema de anestesia cognitiva, né? E aí você tem um problema grave, porque como é que se sai de um caos social se o pensamento está dentro da sociedade? Como é que você vai ter elementos com certo equilíbrio emocional, com uma capacidade cognitiva,
para pensar. Você veja bem, mesmo que tenha sido um pouco infeliz, o Giorgio Agamben, o filósofo italiano, ele se apressou a escrever 4, 5 ensaios já em fevereiro sobre a Covid. Não que ele estivesse dizendo, né, necessariamente, fique isolado, mas ele dizendo, o isolamento, né, e as políticas do Estado ao tratar da questão, independente de teoria conspiratória, né, isso significa caminhar para aquilo que Deleuze já dizia em 1993, né, como uma sociedade do controle. Né, porque a partir de agora, como se sabe que outros vírus poderão vir, aquela questão do Albert Camus, a peste sempre pega o vizinho. Eu também pensava que ia pegar Covid. Pegou a gente, De repente, meu fisioterapeuta me fala, estou com Covid, faz exame. Eu não senti nada. Fui lá, fiz exame, estava com Covid. Se ele não me avisa, não ia saber. Claro, eu não tomei a cloroquina, mas tomei aquele kit, né? Aquele kit, né? Ivermectina, vitamina D, aquelas coisas, né? Eu tomei preventivamente, mas entre os meus colegas, tinha gente que disse, Marcos, não precisa, não se faz isso, espera sintoma. Eu não. Eu acabei, não tenho um convencimento, mas eu resolvi preventivamente tomar. Né? Pablão chegou a tomar também, aceitou de tomar, aí, ó, vai voltar para a Espanha. Ou seja, não tem comprovação científica? Não, suficiente não tem. Então, mas aquilo me fez me sentir um pouco mais protegido. A vitamina D é consagrada, a gente está tomando de uma forma adequada. Então, esses mesmos, pergunto para você, esses mesmos que compraram, os bolsonaristas, né, que pegaram os kits Bolsonaro lá na Amazônia, pagaram do próprio bolso, compraram o kit, não vão tomar uma vacina que vai ser de graça? Você acha que não vão tomar uma vacina? Outro dia eu brinquei com meus amigos, não sei se eu tomo logo em fevereiro, porque eu estou nesse grupo de 65 anos, eu sou um dos segundo ou terceiro na ordem para tomar, né? Depois dos funcionários da saúde, servidores da saúde, as pessoas com mais de 70, 80, vem o meu grupo, não é bem o seu. Vai tomar. Não, já estou também. E aí? E daí eu falei assim, puxa vida, eu estava conversando com uma amiga também hoje, ela falou, não, eu vou esperar 6 meses. Eu falei, eu acho que eu vou tomar no ano que vem. Mas depois você fica pensando, você correu o risco, né? A minha posição é essa, viu? Claro, a minha posição não é tomar agora. É claro que eu vou tomar. Eles estão dizendo que tem 5% de efeito colateral. Acho que todo remédio tem 5%. A vacina de gripe eu levei 4 anos para tomar. E outro dia eu vi alguns cientistas dizendo que todas elas são boas, né? Todas as vacinas são boas. Elas trabalham com linhas diferentes. Mas não tem mágica aí. Então, a minha ideia, se eu pudesse, a determinação sanitária para tomar. Agora eu tomo agora, não tem problema. Né? Até para ajudar o convencimento social também. Mas se eu for depender mesmo do que eu tenho de experiência, eu tomaria bem depois. Eu esperaria ela se consolidar como aconteceu com a gripe. Porque eu sei, imagina, eu vou tomar uma vacina agora para a Covid, ou tomar daqui 2, 3 meses, vou ter que tomar outra. Ou seja, não existe um jeito de eu ter uma proteção vitalícia. Não dá para ter. É um vírus. É um vírus, é o menos grave dos coronavírus em termos de letalidade. Menos grave. Dos que já tiveram aí, por isso que os asiáticos sabem lidar com isso. Mas é o que mais expandiu, mais que preencheu todo o planeta. Mais de 100 países. Eu vi depois de 10, 12 dias, vai embora, mas deixa um estrago, né? Eu já estou há 20 e poucos dias sem a Covid e estou ainda bem combalido. Ou seja, não vale a pena ninguém pegar. A gente não sabe muita coisa sobre esse vírus. E assim, a maioria das pessoas não tem nem nada, nem sintoma. Só que algumas pessoas têm uma sequela inflamatória no nível do sistema nervoso central, pulmonar. Ela é sistêmica, né? Ela é sistêmica. Eu, por exemplo, perdi a audição, estou aqui, né? Essa aqui eu perdi 100%, essa aqui eu perdi 50%. Amanhã eu vou averiguar. O pulmão também eu vou averiguar, porque ficou uma tossezinha, um cansaço. Diz que é 60%, e o gosto? Não, isso eu nunca perdi. Mas voltando àquele ponto, né? Que é a questão da democracia, né? Quer dizer, ao lado, aquela história, nem tudo que acontece ruim gera necessariamente só efeitos ruins, às vezes de causas boas, casamento, né? Vai casar agora, né, Pablo? Né? Você casa por amor e pode encontrar o ódio, né? E essa pandemia, ela trouxe, digamos assim, a possibilidade de se pensar, contrariamente ao que pensavam os neoliberais, que o Estado tem que estar preparado para políticas sociais, políticas públicas. Olha só como o nosso SUS, que é extremamente bem consolidado, deu conta do negócio nos Estados Unidos, que estavam... O Brasil também tem um SUS comparado com os Estados Unidos. O Brasil tem a questão da vacinação. Aqui nós temos notoriedade nessa questão da vacina. Fiocruz e por aí afora. O Trump tentou, não conseguiu totalmente, mas destruiu um pouco o que o Obamacare, né? Um plano de saúde para aqueles 13, 14, 15, 20 milhões mais pobres, né? Obrigando a que todos se associassem a um plano médico, que para isso tem um fundo, né?
Porque o americano é muito individualista, não quer ser obrigado a nada, né? E nem mesmo que seja em prol da solidariedade dos outros, que não tem nada. E o Brasil, a gente reclama, a gente que tem um plano particular, mas bem consolidado para a aplicação das vacinas, como a tradição, né? E deu um banho. Os Estados Unidos praticamente teve bem mais que o dobro de mortes do que nós, né? Proporcionalmente à população, eles têm 300 e poucos milhões, 900, né? Foi muito mais trágico e vão pagar um preço muito grande, porque além daqueles, claro, não vou discutir aqui se os números da Covid são superestimados ou subestimados. O fato, eu acho que talvez superestima um pouco, às vezes subestima, porque muita gente morre em casa porque não pode sair, porque morre de infarto e a pressão fica alta, né? Então tem muita gente que tem medo de pegar. Meu pai, por exemplo, não tinha problema nenhum. Ele foi fazer um simples exame no hospital, pegou Covid e morreu, né? Confundiram o nome dele com outro Edmundo, que tinha um prontuário como suspeito de Covid, botaram numa UTI só com pessoas Nós com Covid. Nós perdemos um pai na mesma época, né? E o seu pai com 95 anos, de te passar, mas meu pai também. Mas 95 com pressão 12/8 colesterol, você pegava os dados dele, e os dados dele menores que o meu, claro. Numa questão da morte do teu pai, por exemplo, qual o que vai sair lá? Morte por Covid. Não, a gente não pôde sequer ver a cremação. Você quer ver a cremação. Tem esse efeito também. Você não tem nenhuma despedida que todo mundo se despede do corpo, acelera um pouco o luto, fica um luto em suspenso. Devido à infecção. A infecção. Você não pode ver e você não sabe nem o dia. Eles comunicam depois, que até 15 dias é que eles cremam. Agora, olha só, é uma situação dramática, né? A situação, nós estamos caminhando para essa questão até da morte, mas sobre a vacinação, estava te perguntando, o governo pode exigir que toda a sua população tome a vacina? Olha só, né? A gente tem dois tipos de modelo, assim, tem aquele modelo mais americano, né? O eleitor do Trump, por exemplo, é lá daquele centro, o camponês que é o proprietário de terra, que acorda às 4 da manhã, tira o leite da vaca, produz os grãos. Então eles são extremamente religiosos, tem uma ética protestante assim, muito, muito individualista. Então ele quer pena de morte, ele não quer que mexam no dedo, ele é muito individualista, ele tem o princípio do indivíduo como centro de tudo, né? E você tem as costas, as costas, né, leste e oeste, que são mais urbanizados, tem uma visão um pouco maior em termos de cultura, né? Eu acho que o Supremo está correto em exigir a obrigatoriedade, né? Outro dia a Juliana me falou, mas pera um pouquinho, se ela não é obrigatória, aquele que não quer tomar, né, ele pode se prejudicar com outro que não tomou e passou, né? Mas todos aqueles que tomarem, né, vão estar completamente preservados, também não vão passar, né? Eu acho que ela deve ser obrigatória, né? Se exige que você vote, você vê que a multa é pequena e também, no caso, vai ter que ser, porque se a multa é muito grande, né, também torna-se inviável. É viável. Né? No caso eleitoral, Ou vale seja, a pena, né? Você é do posicionamento que deveria ser obrigatório. Se há uma concepção, né, das maiores autoridades sanitárias sobre que, sendo obrigatória, vai beneficiar o todo da sociedade, né? Eu não gosto muito da visão utilitarista que ela está presente em tantos sistemas totalitários como em sistemas democráticos, né? A própria França republicana, né? Que a vontade da maioria, é o povo, é a soberania popular, né? Eu acho que tem que ver o indivíduo também. Mas não dá para ser o contrário, você colocar o indivíduo como centro de tudo, né? Não, e você não pensar, digamos assim, entidades coletivas, né? O coletivo, né? E o que faz. Então, tem coisas que eu não sei, eu só vou saber depois, muita gente não sabe. Quem afirma coisas sobre Covid, tem muitas afirmações que já caíram por terra. Então, tem essa dúvida. Agora, o que eu sei... Não falando de desinformação, só para me interromper um pouquinho, mas essa desinformação cria uma verdadeira guerra de narrativas. Né? Guerra de narrativas. E chega no momento que o mais simples é dizer, não, o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, nós estamos numa época da pós-verdade. Ou seja, é tudo um jogo de linguagem e cada um interpreta a realidade da sua maneira, atribui um sentido de verdade. Né? Cadê a capacidade humana para chegar no consenso? Cadê a capacidade de escuta? Porque à medida que o outro se colocou como diferente de mim, eu já não estou escutando mais. Essa separação, o que não tem... Fragmentação violenta. Da maneira da gente se relacionar. Agora, olha o que eu não tenho dúvida. Sobre Covid eu tenho muitas dúvidas. Se a vacina vai ser boa ou não, se vai ser bom ser obrigatório ou não. Eu tenho algumas dúvidas. Agora, sobre o afastamento social, sobre a repercussão que era previsível que iria acontecer, que está acontecendo, eu não tenho dúvida.
Ah, não. Eu não tenho... Agora, a gente tem que... Nós estamos fazendo essa live, não é para esgotar, acho que até para começar a aquecer esse assunto que nós temos que discutir nesses próximos anos. Infelizmente, nós vamos ter que discutir sobre morte social. Mas eu queria dar um pouquinho de otimismo aqui, dar um pouquinho de graça aqui, ó. Você que está nos ouvindo agora, você que está nos vendo e ouvindo aí no Face, se estão conseguindo, né? Sim, sim. E no Instagram, primeira vez que a gente está usando os dois Tereza, plataformas. Simone, Thiago. Até tem algumas perguntas que a Simone Brilhante mandou aqui. Então, Simone, ó, antes de você fazer a sua pergunta, se vocês hoje, antes da meia-noite, entrarem no Amazon, no site da Amazon, onde se vende livros, eu tenho um dos livros lá, que é o Terapia Social, tanto em português como em espanhol, tá? Quem fala espanhol. E se você entrar, se você entrar no site da Amazon hoje até as 24 horas, até a meia-noite, você vai conseguir baixar um e-book de graça. De graça. Conseguir fazer essa promoção lá. Então você pode abaixar, vocês estão convidados. Eu quero dar esse presente de Natal aí para vocês. Quem quer ler terapia social é acessível, as nossas terapias sociais que a gente faz aqui. O que a Simone está perguntando? Ela pergunta se essa racionalidade de controle e dominação da esfera pública da internet poderá trazer ameaças na democracia e na sociedade brasileira. Com certeza, né? Com certeza, o Humberto Eco chegou a dizer que é claro que circulam informações verdadeiras também na internet, mas hoje existe um massacre, né? Onde os grupos organizados que têm informações com alguma correspondência com verdade, né, acaba embarcando numa ideia de que se a sociedade está fragmentada, ele está desinformado, o pensamento se fragmentou tanto que você não vale a pena e é quase impossível você entender como é que funciona a totalidade do social. Então existe um antimarxismo imenso, existe um antissocialismo. A ideia de igualdade, há muito tempo, é criticada pelos que defendem a liberdade, como se uma coisa chocasse com a outra. Os franceses chegam a falar em égalité. Agora, que o sistema de informação tende a imbecilizar as pessoas, sim, porque ela está no nível de desinformação, no nível de dominância de fake news, mais má informação que dá desinformação. Isso aí acaba agregando valor àquele emocional já impactado, mas se nós ficamos tontos, que temos alguma educação, imagina como as pessoas ficam com essas informações completamente desconexas, truncadas, desarticuladas. E o que acontece? Eles acabam, digamos assim, tendo isso muito mais acirrado, aflorado, porque uma coisa é quem tem um emprego, né? Você com a crise de alguma maneira até capitaliza, não falta paciente, né? Mas pessoas que como autônomos não conseguem trabalhar, eu vejo isso, a gente tem escola, o número de inadimplência, repetência, desistência, choro para não poder pagar, existe um problema Mas gravíssimo. sobre essa mesma questão da Simone Edmundo, na minha formação, desde que comecei a fazer medicina... Simone é professor no Rio de Janeiro. Ah, é? Então, Simone, mas desde que comecei a ser aluno, né, de medicina, eu fiquei abobalhado. Antes dessa época da web, né, 2.0, dessa época que nós estamos, da época da informação, eu já fiquei complicado com as informações que recebia dos professores, que recebia da escola. Eu não sabia o que era verdade, né? Eu ficava em dúvidas. Então, eu comecei a recorrer à etnologia, à antropologia, à etnologia, para ter uma espécie de balizamento naquela época. Então, imagina agora como fez um estrago, como faz um estrago esse excesso de informação, essa fake news e essa incapacidade que nós temos de estarmos um com o outro nesse momento atual, né? E essa ilusão de que a gente... Acho que a ilusão aconteceu até na nossa equipe, até comigo também, de que a gente poderia, com telemedicina, com psicologia online, suprir uma coisa que a gente geralmente tem no presencial, até por questões históricas. Se a gente pegar o cronograma da existência do Homo sapiens, né, sempre é isso aqui. Não que não está sendo útil, né? Pablão, hoje você teve uma experiência de um encontro terapêutico lá com um grupo em Barcelona. Ele fez um encontro hoje aqui. As coisas estão acontecendo, né? A pandemia está fazendo as pessoas pensarem que o Estado não pode ser confundido com uma burocracia patrimonialista corrupta, o Estado como um espaço público a serviço de interesses particulares. O Estado é Hegel, o velho carimbo do Hegel. É um espaço de eticidade pública. Nós precisamos, sim, de então, essa reação que o brasileiro teve de querer acabar com a corrupção, acabar com a corrupção. É uma certa classe média em setores influenciados que confunde corrupção
com burocracia, então detesta a política porque os políticos são ruins, detesta o Supremo porque questionam, então vão desinstitucionalizando. Se você não tem uma sociedade com instituições, você não tem a possibilidade de democracia. De qualquer maneira, eu não sou desse que acredita muito no vaticínio de morte, né? Eu acho que a democracia está combalida, a democracia liberal. Agora, a democracia mesmo não morre nunca, porque enquanto houver desigualdade, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de desigualdade, existe o ímpeto e a luta para a mudança, não é? E, obviamente, que as coisas já estão acontecendo, não é? Já há grupos alternativos na rede discutindo as questões de risco, que a questão não é nem do tem um lado bom, essa possibilidade de discussões por esses meios, tem um lado bom porque mobilizou a sociedade de modo geral, nós somos menos alienados, estamos mais participativos, por um lado. Né? Tem um lado disso, que é o Ulrich Becker diz isso, que é um efeito reverso, um efeito não planejado, passa a produzir um efeito positivo. Né? Quer dizer, hoje a questão nuclear, não que todo mundo tenha uma consciência tão clara, mas já existe na cabecinha das pessoas no planeta, de uma boa parte, a ideia de que o aquecimento não é uma coisa boa. Tem gente que vai questionar cientificamente, tem PhD, que vai dizer que o aquecimento é uma balela, mas não é. Não é? E tem a questão do lixo nuclear, não é nem o conflito bélico, que também é um problema, mas é o que fazer com lixo nuclear. Isso na Europa está bem conscientizada, né? Claro que autores marxistas mais ortodoxos dizem que a Europa sempre apela para direitos humanos, apela para questões mais humanitárias e fala em nome da democracia, se esquecendo de toda a violência que eles praticaram no mundo inteiro com a exploração. A própria França, a terra da Revolução Francesa, muito depois na Nigéria, o que matou de gente, talvez tenha sido um dos países mais perversos para matar, né, os argelinos, né? Dali onde saiu o Albert Camus e tantos outros, né? O Derrida e outros. Naquela foto que a gente fez da Flyer aqui, você está onde? Que tem uma estátua atrás de você está todo assim bobalhado lá. Ali por incrível que pareça, acho que ali é o Augusto Conte. É o Conte? Puxa vida. Agora, então, olha só, falando ainda de morte e tal, e falando de democracia, nós temos uma forma de trabalhar, as terapias comunitárias são assim também, as terapias sociais, o psicólogo fala, tem a sua validade, eu falo como psiquiatra e tal, mas assim, nós estamos numa posição onde assim, uma roda tipo sociedade tradicional, onde a fala de cada um tem importância, não é porque ele está na condição de paciente lá, ele não tem como contribuir, né? Então, acho que esse ambiente também nos possibilitou... O Marco tem tudo ferramenta. Você tem uma abordagem, uma approach, você tem uma construção epistemológica na tua psiquiatria que se distingue de toda aquela ideia meio descartiana que está presente no direito, está presente na filosofia também, na psicologia, que é trabalhar uma escola contra a outra. A psicanálise, por exemplo, ela praticamente tem um desdém pelo resto, né? E quando você pega o Lacan, tem um desdém até pelo próprio Freud, de alguma maneira. Então, vira uma panelinha, um grupeiro, que para ganhar dele só as características mais ortodoxas. Se divide, o direito também passa por essa questão também. O direito alternativo, ele ameniza essa questão, que é o nome famoso pelo direito alternativo. Hoje eu não posso falar em nome do movimento alternativo. Eu coordenei esse movimento aí 2 décadas e pouco, né? Hoje eu sou um pouco persona não grata, mas o movimento que também terminou, né? Assim, a gente praticamente questionava de uma maneira um pouco justnaturalista, talvez, metafísica, a ideia de não aplicação muito exegética, muito literal, muito gramatical das normas. Né? Nós até usávamos essa ideia de uma outra interpretação. Claro que é hermenêutica, né? E aí muita coisa avançou. Eu acredito que a geração do direito alternativo, ela criou toda uma possibilidade de provocar os estudantes no Brasil inteiro durante 2 décadas, hoje eles são juízes promotores, a questionar o direito posto. Foi um verdadeiro movimento. E foi um movimento, talvez o maior movimento de crítica no mundo, com publicação. Eu tive o prazer de ser coordenador-geral do movimento. Né? Fundamentação ética e hermenêutica, que é um livro depois? Sim, esse deu em 2002. O movimento começou em 90. Depois. E daí, claro, naturalmente que com a mudança, com o desencanto que boa parte dos militantes da esquerda tiveram depois do mensalão, né? Não que a gente pressuposto, por exemplo, tivesse um pressuposto que a corrupção pudesse estar dentro da esquerda, né? Sim, pode estar onde tem ser humano, tem vício, né? Mas assim, pelo contraste que dava um partido se apresentar como portador de uma virtude quase exclusiva contra a corrupção de Maluf, de Sarney, dos coronéis, e depois incidir, né, na bandidagem, né? Isso aí me fez sair do partido, sair do movimento. Decepcionado. Mas hoje eu estou numa condição de um solitário, tranquilo, para poder, né? Sem igrejinha. Até ter liberdade para poder fazer a ciência que você sempre fez, né? Mas olha sobre o movimento,
Ainda falando sobre morte social, eu participei de um movimento chamado Movimento Antimanicomial. Isso no começo. Quando eu aprendi a questão da segregação, então quando a gente veio para o Brasil, vim para o Brasil em 1985, voltei para o Brasil em 1985, né? Fazendo esse movimento aqui em Santa Catarina, fazendo assembleia e tentando fazer com que a porta de entrada de uma pessoa que tenha um quadro psiquiátrico não seja exatamente o hospital, mas que seja de outra forma, porque o hospital ele poderia causar até mais danos. Isso foi um movimento. Só que esse movimento continuou. Eu não continuei no movimento. Eu acho que já estou em outra era. Até entre os meus colegas psiquiatras. Continuou, porque a crítica ao direito, ela praticamente, depois da alternativa, ela ficou o Congresso de Filósofos de Direito, com 8, 10, 12 pessoas altamente preparadas, né? Mas sem aquela capacidade de aglutinar juízes, promotores, isso, nosso Congresso é 1.500 pessoas. Seja, o movimento é para um momento, esse movimento do direito alternativo é para um momento e depois se continua. Qual é a razão ou seja, a gente está sempre se posicionando. O Muro de Berlim caiu em 89, nosso primeiro congresso foi em 90. Né? Então, um ano após a queda do Muro de Berlim, naturalmente muitos filósofos, como Claude Lefort, né? Muita gente, Castoriadis, muitos no Brasil, Leandro Conda, né? Carlos Coutinho, eles já tinham percebido que aquela nomenclatura socialista, aquele discurso, aquele modelo marxista-leninista, o pseudônimo de stalinismo, ele fazia parte do hábitos da esquerda mundial, inclusive de movimentos trotskistas, que negam Stalin, obviamente. Stalin mandou matar Trotsky, em 40, uma picaretada na cabeça no México. Né? Mas esse modus operandi não dá. A ideia de ditadura do proletariado, a ideia de uma vanguarda. A China não está se dando bem agora com esse rigor totalitário, eles conseguem controlar mais. Graças ao Partido Comunista que ela consegue ser quase a economia número 1. Isso é mas isso sobre controle social. Não precisa de democracia, controle social. Mas, por outro lado, o ultraliberalismo, ou seja, a justificativa ideológica das políticas neoliberais, né, que o mundo inteiro hoje está sofrendo uma derrota, mas quanto mais as economias neoliberais, e agora a pandemia mostrou a derrota das políticas, mais capacidade do Estado para ligar com a distribuição pública, né? Saúde, educação, né? Dificuldade. Né? E isso acabou levando, digamos assim, a uma situação de consciência também, né? Necessidade de derrotar o neoliberalismo, mas derrotar a ideologia que ainda fica aí, porque é uma contradição. A globalização neoliberal, ela fracassou, mas existe uma ideologia ultra neoliberal que passa a ideia de que você tem que ser um empresário de si mesmo, que o indivíduo pode tudo, não precisa do Estado, faça a sua própria poupança e não dependa de aposentadoria. Cair pro outro lado, né? A aposentadoria cria o déficit fiscal. Então, tem toda uma ideologia Qual seria o melhor modelo no mundo de governo que possa deslumbrar o Estado forte, ou um Estado necessário, e uma liberação para que haja progresso? Você sabe que tem muita ortodoxia, mesmo, eu sempre estou batendo na tecla que nós temos que, nos setores progressistas de esquerda, falarmos mais de como nós contribuímos para a derrota, para o sofrimento e para a morte, de alguma maneira, do que culpar a direita, conservadores, né? Mas você tem um modelo então, assim? Não. Assim, a democracia liberal, não dá para dar razão aos marxistas mais ortodoxos, que a democracia liberal e o direito, né, fazem parte de uma superestrutura político-ideológica para manipulação e reprodução da relação de produção capitalista. Não. Existe uma autonomia para muitos avanços. Né? Mas ficarmos sonhando como os garantistas tardios, né, de um welfare state, do status social, onde os direitos individuais sejam preservados e sem mexer na estrutura da economia capitalista, e agora não é mexer na estrutura da economia capitalista, é mexer na estrutura da economia capitalista capitaneada, que tem o controle sobre as outras frações de organização do mercado. Ou seja, nós temos um mercado financeiro que destrói os mercados produtivos. Esse é o problema. Né? É como se houvesse uma luta de classes dentro do capital, além também de uma luta de classes. Então, o problema é muito grave. Ou seja, as contradições sempre acontecem. Quando você fala para uma esquerda mais ortodoxa que o mercado vai sempre existir, que o mercado já existia antes do capitalismo, muito antes do capitalismo, e o mercado vai continuar depois do pós-capitalismo, né? Só que esse pós-capitalismo muitas vezes é confundido com uma sociedade das novas tecnologias. Isso vai acabar com tudo, vamos apertar o botão e a pizza vem pronta aqui com drone, e a pizza vai ser feita por um robô. Então existe uma certa ideia de abominar a ideia de conflituosidade, ela está aí, só que o conflito também não pode ser uma contradição em termos dedutivos, né? Como diz o Gianotti, né? A contradição muda na medida que ela apresenta sentidos e isso entra em jogos de linguagem também. Né? É como se você pudesse reunir 100 marxistas para falar sobre exército de reserva
e quisesse que as conclusões fossem as mesmas. Um trabalho científico, tão científico um contra o outro, com conclusões diferentes. Então, o mínimo tem que admitir que no plano científico também tem pré-compreensão, tem recortes de compreensão que vão implicar em resultados diferentes. A ideia de verdade, essa ideia de materialismo histórico, a ideia de a ditadura do proletariado, essa ideia hegeliana de que a sociedade e o mundo, a humanidade está caminhando, não de forma linear, com alguns recuos para a emancipação, isso é um blá, 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 né? Ou seja, nós temos que caminhar para uma outra ideia da como um está ligado ao outro, como são todos irmãos. Não é papo religioso, não. Como nós temos uma vida sistêmica, né? Uma coisa dependendo da outra. E o mundo pode ficar muito melhor daqui a 100 anos, como pode ficar muito pior. Sim. Essa possibilidade. E aí essa noção holística, ampla do ser humano, o ser humano ele precisa da raiz daquela planta que está lá na floresta, essa noção da ecologia, que é uma noção recente, ela emplaca agora. Até a pandemia faz com que a gente... Opa, nós estamos, olha só, olha o que está acontecendo, né? Vem um bichinho desse tamanhozinho, assim, pequenininho, e de repente se alastra, nós temos que ter um entendimento social. Se a gente não tiver um posicionamento coletivo, mesmo pensando diferente, nós acabamos com a nossa comunidade, acabamos com a nossa família, acabamos com a nossa comunidade, porque é uma infecção que existe, não é uma invenção. Né? Há uma utilização grotesca, até um desvio de verbas, um posicionamento, né? uma banalização, há um exagero nos extremos. Isso é lamentável. Você tem filho estudando medicina, tem filho adolescente, é importante, porque parece que o mundo que a gente recebeu, em muitos aspectos, ele está muito mais fechado, mais difícil para eles do que para nós. Né? Eles têm possibilidade de ter boa informação, se tiver boa educação, mas está um mundo muito restrito, né? E não depende só deles, da capacidade do indivíduo de reconstruir o seu meio ambiente. Você tem um problema de uma China que está se tornando uma hegemonia, como eu dizia, crescimento econômico. O capitalismo já tem mostrado que o crescimento econômico não precisa da democracia. Muitas ditaduras, como de Hitler, desenvolveram o país muito. E o neoliberalismo tentou esse crescimento, ele se deu até a crise de 2008 foi o grande marco, assim, mostrando que o modelo econômico fracassou, porque você não pode ter um mercado tão seletivo, né, em termos de consumo. Você tem que ampliar o mercado, né? E a sociedade da informação, ao contrário do que se previa, ela não está caminhando para diminuir desigualdades, ela está caminhando para ampliar. Né? Acabou ampliando. Agora, isso não significa que não há possibilidade de se usar alternativas, redes e tudo mais, né? Porque... nós estamos usando redes aqui, que eles acabaram acumulando. É um espaço pequenininho, devemos ter 90 mil pessoas nos seguindo. Não, isso vai ser gravado, vai ficar no nosso terapia social, tanto no Face como no Instagram. Mas assim, essa mesma rede, esse Google, esse grupo que acaba, né, nessa sociedade da informação, direcionando verbas para si, crescendo, né, economicamente, enriquecendo, é o que está nos ajudando agora a nos comunicar. Mas é isso, no mundo aconteceu. O dono da empresa ele ficou riquíssimo, porque os trabalhadores, né, faziam as obras, né, os produtos e enriqueceram o proprietário. Eu não sei como é que está o tempo, Marco. Eu só queria dizer uma coisinha aqui. Tá. Se todo mundo tem uns 15, 20 livros aí que falam em declínio da democracia, né, descenso da democracia liberal, se isso é verdade, e talvez a democracia representativa indireta ela crie problemas burocráticos para fazer uma relação mais dinâmica entre interesses, demandas sociais, carências, né, e políticas públicas, tudo bem? Substituir isso por um discurso vago. A Chantal Mouffe, por exemplo, fala em democracia direta, democracia radical, mas já se sabe também que uma coisa não exclui a outra. Como teoria do conflito, não exclui teoria do consenso. Dizer que toda a teoria do consenso, como ele abre, mais colabora para complicar. Não. Eu acho que conflituosidades levam à ampliação do consenso. O consenso pode diminuir ou não a conflituosidade. Agora, tem que ser pensado, sim, um novo modelo ecológico, né? Aquilo que Michel Louvi, meu mestre lá, chamava de socialismo, ecossocialismo, né? Eu acho interessante, é uma outra relação homem-natureza, a gente come mal no planeta inteiro, fica doente, a indústria de farmaco, né? Você conhece bem, acaba ganhando, né? Entendeu? Daí isso leva à violência também, a droga-adicção, né, do capital que gira no mundo, boa parte é droga, é tráfico de armas, então tem que haver uma reestruturação mundial. Talvez Trotsky tenha razão, um Trotsky relido de maneira um pouco mais liberal, né? Mas liberal no sentido político, né? Gramsci também, uma guerra de posição, uma nova hegemonia possa ser construída,
de uma maneira, digamos nós assim, estamos nos admirir o reinventando. que o Freud chamava do mal-estar, né? Porque o mal-estar, isso, você... O mal-estar social, a obra dele, uma das últimas obras dele. Mas assim, nós estamos reinventando, né, a maneira de nos relacionar. Por exemplo, nossa equipe, a terapia social, a Camila, que ela está fazendo medicina lá em Buenos Aires, que ajudou a gente, está se aproximando, ela está se dedicando junto com a nossa equipe a ter um espaço virtual, um espaço, a gente não vai esquecer desse espaço virtual. Mas o que nós estamos fazendo na terapia social? Nós estamos conclamando as pessoas para virem no presencial, tomarem os seus cuidados, mas para a gente voltar à eficácia do que a gente, né, tinha anteriormente quando a gente se reunia presencialmente. Agora, a gente não está esquecendo dessa questão do mundo virtual. Inclusive, lugares que são desprivilegiados, não tem terapeuta, não tem, as equipes lá não têm a formação adequada. Aliás, pela CESUSC, né, acho que juntamente com a CESUSC, tem que fazer com que esse curso de terapia social apareça agora, finalmente, em 2021. Então, aí, mais ou menos, um pouquinho menos de 10 minutos. Não, também só para concluir da minha Por isso parte. que eu estou pressionando ele aqui. Vamos ver se a gente faz um... Você tem que mostrar a cópia do teu livro ali, né? Capital, né? Quase que... Pega lá, Paulão. Esse é o que está saindo agora. Quando nós queremos ser já te dei já o livro? Ah? Já te dei, né? Não, estou esperando esse presente. Vou dar então para o Edmundo aqui. Isso aqui é meu, não vai pra ninguém. Depois você eu dá. Olha só. Não, esse livro, Edmundo, fala sobre a emoção, sobre o cérebro e as emoções. O cérebro e as emoções, analogia vai ser lançado agora em 2021, não está ainda no mercado, mas já está prontinho. Está quente, ó. Está quente. Tá bonito. Mas assim... Não, mostra direito. Tem que mostrar direito, né? Ok. Daqui a pouco o pessoal que está seguindo a gente vai saber. Acabou virando propaganda de livro do Jesus, não é bem essa a ideia. Mas assim quando eu li um livro, Estado e Sociedade, da Bárbara Freitag, né? Uma autora marxista, da aula na Alemanha e tal, ela falava que é muito importante criar espaços públicos não estatais, você não depender só da luta por espaços públicos estatais, né? Por quê? Porque se você tem uma mudança autoritária no rumo do Estado, do dado governo, você consegue ter numa sociedade lugares de pensamento, né? Sabe? Eu achei interessante, pelo menos já apresentei nisso, é claro que as pessoas dão um carimbo, não, isso aqui é um burguês, é dono de uma... Vamos ver, explica melhor isso aí, o que é essa diferença? Por exemplo, o Jesus que o Bolsonaro não manda lá e nem o Lula mandou, entendeu? Claro que alguns são lulistas, outros podem ser bolsonaristas, mas não manda, né? Nós não vamos colocar a instituição a serviço do poder. Não dá no início, quando havia maior legitimidade dos partidos de esquerda, até o Jesus que refletia um pouco essa visão mais de esquerda. Hoje nem tanto. Tem sócios que são um pouco mais à esquerda, né? Claro que não... Ou seja, tem ambientes que a política ampla, né, governamental, não interfere. Então, por exemplo, no STF, numa universidade... Digamos assim, o Bolsonaro teve bem pertinho de querer dar um golpe, né? E pode querer dar um golpe amanhã. Se houver uma crise, uma situação de descontrole, obviamente que ele está muito mais para dar um golpe do que renunciar, né? Então, é sempre bom você ter lugares. Ele está tentando mudar a universidade, está fazendo com que os reitores sejam indicados de acordo à vontade de cada governador, né? Entendeu? Do cada ministro, do ministro, a lista tríplice, escolhe quem quiser. O mais votado foi o Noronha, não, então bota Edmundo que ficou em terceiro. Então ele está controlando, ele está fazendo uma morte por inanição, né? Ele está cortando recursos, as pessoas estão ficando mais tensas na universidade, o dinheiro para pesquisa praticamente não tem, né? Então tem... Esse é o lado ruim claro que muitas vezes... É claro que tem um lado bom. O lado bom foi porque, graças a ele, a universidade também tem que ser autopensar. O Gianotti já tem escrito há muito tempo a universidade em ritmo de barbárie, né? Notas intempestivas 1 e 2 sobre a universidade brasileira, junto com um outro autor que eu gosto muito, que é o Chico de Oliveira. Ele já estava dizendo, né, que a universidade tinha também que combater, digamos, as suas estruturas burocráticas, os seus nichos estamentais, né? Tipo assim, a sociedade se posicionou e votou no Bolsonaro porque queria, na verdade, tirar os corruptos. Mas a universidade não se posicionou, as universidades coniventes com a corrupção, não. As universidades sempre construíram, assim, num espaço mais progressista e de pesquisa, as universidades públicas sempre tiveram um papel importante. Nós somos deles aí de Florestan Fernandes, Ottaviani, né? Muita gente boa, né? Agora,
o problema é que as universidades também foram virando uma espécie de um colegião. Sim, né? virou uma igreja, Ficou em parte. uma sindicalização meio questionável. Né? É claro, cada um quer lutar, o Ministério Público, os magistrados, todo mundo tem as suas corporações, quer lutar por salário, critica um privilégio de uma outra categoria, mas também não abre mão do salário paletó, do salário para gasolina, essas coisas, né? Então é muito fácil você dizer que o problema está no outro, você tem que olhar para o próprio umbigo. Eu fui professor 36 anos da Federal e também aproveitei das verbas para congresso. Vai voltar da aula agora, né? 36 anos, eu passei 5 agora. anos por conta do governo na Bélgica, depois passei mais de 1 ano e pouco na França, depois mais 1 ano e pouco na França. Isso é tudo por conta, não é? Do ensino público, da universidade pública. Você vai voltar da aula agora, hein? Né? Você gosta disso aí? Me convidaram, eu nunca dei aula no SESU, só dei aula na Federal. Né? Então vamos ver. Vamos ver, né? Estão torcendo para você voltar, hein? Não sei, se os meus sócios deixarem, eu vou. Olha só, essa live vai estar gravada também nos nossos espaços de mídia, né? Quem quiser rever. Mas para mim é uma honra tê-lo, você meu amigo, meu amigo, uma honra de tê-lo aqui no espaço da terapia social, dos nossos grupos de terapia social, no nosso Face também. Nós estamos ensaiando a gente começar a se encontrar, né? E aí acho que a gente pode até pensar em 2001, avançar um pouco essa discussão. O que eu lamento é que no estilo das terapias sociais, geralmente a gente tem uma interatividade muito maior. E aqui nesse sistema de live, a gente acaba, por exemplo, eu não consigo enxergar direito aqui, eu acho que deve ter tido algumas perguntas aí que a gente não conseguiu atender. Mas nós vamos criar formas de responder. Está o Thiago Andrino lá, tem outro Thiago, compara com intervenção. O Thiago Andrino, um grande abraço para ele. Obrigado a todos aí, né? Muito legal. A gente vai ter a oportunidade de acessar as perguntas depois? Isso fica gravado? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou criar uma forma de... Como fica gravado isso aí? Eu e o Edmundo, nós nos comprometemos em dar um oi, dar um retorno para vocês nas nossas redes da terapia social e no próprio Face. A gente vai fazer uma forma de remediar. Né? É possível isso, Pablo? É possível isso. Então, gente, um grande abraço para vocês e desejando que vocês passem da forma mais otimista possível, da forma mais integrativa possível, com todos os cuidados, né, para não se contaminarem, ajudando também a sociedade de modo geral, mas resgatando a família de vocês. Eu vou ter a felicidade, estou com meu filho aqui, que veio de fora, minha filha que também veio de fora, nós vamos estar um petit comitê. E talvez no próximo nós podemos discutir vida social após Covid. Excelente tema aí, ó. Fica aí, ó. Se gostaram do tema, né, se posicione que nós vamos tentar fazer de uma forma otimista, né, como a vida social. Qual é a criatividade que nós temos que ter? Como a gente deve se reinventar nesse pós-Covid? Né? Mas o pós-Covid, Edmundo, não vai ser agora, hein? Não. O Covid vai, infelizmente, nos influenciar por uns 10 anos aí, né? Infelizmente. Porque é uma pandemia, nunca foi diferente, né? Mas nós vamos sair dessa. Então, um grande abraço para todos vocês. Obrigado. E até a próxima. Muito obrigado. Tá bom? Peraí. Foi boa, Ricardo. Sim.